mais do que minha irmã de sangue. É uma pessoa muito especial para mim no Espírito. Amém? E eu louvo a Deus pelo que Ele está fazendo, e muita coisa linda ainda vem pela frente. Amém? Então não cesse de orar, não cesse de clamar. Aliás, hoje eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7. O tema da mensagem é perseverando na oração. E esse texto diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Permite-nos, Senhor, nessa noite compreendê-la com um entendimento que vem do alto, Senhor. Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para te ouvir nessa noite. Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele é interessante, queridos, porque ele está dentro do contexto do sermão das bem-aventuranças. Ele está dentro de um ensinamento contínuo de Cristo para aqueles, obviamente, que entregaram o seu coração a Ele. Quantos aqui entregaram o seu coração para Ele? Se você ainda não o fez, pode fazer nessa noite, mas eu creio que todos aqui entregaram. E do capítulo 5 até o capítulo 8, são vários assuntos que Jesus vai ministrar, vai ensinar, vai trabalhar no coração da igreja. E é interessante que a oração é o único assunto que Jesus discute 2 vezes no Sermão da Montanha. Vários outros assuntos ele falou e encerrou, mas a oração ele cita 2 vezes e fala 2 vezes sobre isso. Não há substituto na oração na vida cristã. Não há o que você possa fazer que substitua a oração. Sabe? Quando nós vamos dizer assim, por exemplo agora, alguns estão dizendo assim: pastor, tá caro o arroz, R$40 o pacote, 5 quilos. Aí você diz assim: então não vou comer arroz. Hoje eu vi uma senhora falando na rádio, disse assim: vou substituir por massa. Massa está R$1,99 o pacote. Vou comer massa. E deixa o arroz de lado. Tem coisas que você pode substituí-las. Você entende? Você tem uma segunda opção para você fazer. Te dá esta abertura. Mas a oração na vida cristã é a única coisa que você não tem como substituir. Por exemplo, eu vejo que tem algumas pessoas que têm a Bíblia escrita assim, né? O livro. Tem outros que estão com o aplicativo. Ou seja, você substituiu a Bíblia, o livro, pela Bíblia no aplicativo. É possível fazer isso. Mas na oração não há como nós substituirmos. Não há. Então, por esta razão, Jesus vai falar e vai voltar no assunto novamente, sobre a questão da importância, sabe,
É interessante isso. A oração pode mudar coisas. A oração, ela mudou a história de pessoas. Incrível. Quando você vai a alguns textos bíblicos, por exemplo, 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus tirou a vergonha do coração de Ana, o desprezo da esterilidade dela, a transformou em mãe de um dos maiores profetas, deu mais filhos para ela. Mas através do que houve esta conquista? Através da sua oração. Ela olhava para si e dizia: eu não aceito viver como eu estou vivendo. Só que em vez de ela se encher de amargura, como muitos aí fora fazem, em vez de ela se encher de culpa, de sentimentos negativos, ela corria para a casa do Senhor. E na casa do Senhor ela se derramava, porque ela reconhecia, através da oração, que a única pessoa que pode mudar, influenciar, trazer algo novo, um tempo novo sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, é Deus. Só que Ele tem diversas maneiras para falar conosco. Diversas. Por exemplo, para Jacó, ele estava deitado no deserto, as estrelas eram o seu cobertor, as pedras eram o seu travesseiro, e ele sonhou, e Deus num sonho mudou a história dele, através de um sonho. Então você começa a ver algumas coisas bíblicas, e você vê as particularidades de Deus. Lá no livro de Daniel diz que veio uma mão que escreveu na parede do quarto do rei Nabucodonosor. Ele não soube entender o que era aquilo, chamou o profeta, e o profeta disse: olha, é isso. Mas Deus falou, através de uma mãozinha, ele escreveu o recado dele. Então você vê que Deus tem muitas maneiras. Mas quando Daniel precisou dar a interpretação do que Deus tinha falado, a primeira coisa que Daniel fez foi chamar os seus amigos de oração e orar ao Deus da revelação. Você está entendendo em nome de Jesus? E Daniel sabia que Deus podia trazer entendimento e revelação. Então esses homens não abriam mão da oração. A oração transforma, tirou a vida infrutífera, estéril da vida de Ana, uma vida tristonha, e encheu ela de alegria, fez algo por ela, que está registrado até os dias de hoje para nós. Se quer que Deus faça algo por você que fique registrado, é através da oração. Amém? Não há substituto para a oração. A oração é alimento, oração é oxigênio, oração é vida. É onde você consegue levar teu coração ao trono de Deus, mas também consegue trazer Deus para o teu coração. É através da oração. Na oração você leva o teu coração para Deus, mas também você traz ele para o teu coração, traz ele para a terra. E isso é incrível. E eu fiquei olhando aqui sobre estas pessoas, né, que tiveram assim seus encontros. E aí você vai olhar para esse texto, e dentro desse texto tem 3 verbos: pedir, buscar e bater. E Jesus está trabalhando eles. Vamos lá? Pedir,
buscar e bater. E esses 3 verbos que Jesus coloca, eles estão no imperativo. Ou seja, Deus permite na oração exigirmos, determinarmos. Olha que interessante. E o que Jesus está falando sobre isso? Que é uma ação contínua da nossa parte. Significa: peçam, continuam pedindo; busquem, continuem buscando; batam, continuem batendo. Ou seja, não desistem nunca. Esse é o recado do Senhor através desse texto. Ou seja, nada justifica o teu desânimo, nada justifica o eu vou desistir, não deu certo, porque Jesus está dizendo: você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que continuar, você não pode desistir. Isso é incrível. E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque o primeiro deles é pedir. Jesus vai dizer: pedir e dar-se-vos-á. Pedir implica em fazer um pedido verbal. Você tem que falar, tem que expressar: Senhor, eu preciso. O pedir é algo interessante. E aí você tem que entender que através da palavra, do vocabulário, você conversa com Deus. Quando você necessita de alguma coisa e você sabe que alguém pode te ajudar, por exemplo, um filho, ele te liga: pai, estou precisando, o senhor pode me ajudar? Ele está pedindo. Qual é a reação do pai? Ou sim, ou não. 99,9 das vezes o pai vai dizer sim. Amém? O filho vai dizer: pai, eu estou precisando, o senhor pode me ajudar? Posso. Ele disse um sim. Ok, legal. E agora? Agora você tem que buscar. Agora você tem que levantar do teu lugar e ir até o pai e buscar aquilo que você pediu. Ele pediu, você pediu, ele atendeu, mas ele não vai trazer até você. Você vai ter que ir até ele. Você vai a ele: pai, eu vim buscar o que o senhor me prometeu. Olha que coisa fantástica, Jesus está ensinando isso. E Jesus está mostrando isso para nós. A oração, ela começa no pedir. E ele diz: peçam e será dado. Tiago vai descrever lá no capítulo 4, verso 2. Vamos ler lá o que ele diz lá, Tiago, capítulo 4, verso 2, a parte B. Olha o que diz aqui: nada tendes, porque não pedis. Então o que eu preciso entender? Que Deus espera uma ação minha em pedir. Eu preciso pedir. Eu preciso insistir com Deus. Pedir é o reconhecimento de uma dependência. Por que Davi era um homem poderoso, um rei,
Mas ele sabia pedir a Deus, porque ele sabia que por mais poderoso que ele era, por mais eloquente que ele fosse, por mais que ele tivesse, Deus sempre surpreenderia ele, porque Deus está acima de tudo e de todos. Então na oração você reconhece a tua dependência, quanto ou parte ou total de Deus. Mas é na oração, é ali que a gente vai ver as coisas sendo trabalhado, sabe? Sendo mudado. Nem sempre nós vamos receber o que nós pedimos. Às vezes nós podemos ser surpreendidos, porque nós pedimos X e Deus nos alcança Y. Por exemplo, quando Jairo saiu para ir à casa de Jesus, ou em busca de Jesus, ele está dentro da multidão e ele encontra o Cristo, e ele diz assim: Senhor, desce rápido para minha casa, que a minha filhinha de 12 anos está muito doente. E Jesus disse: vou contigo, Jairo, vamos lá. O que ele veio? Ele pediu algo. Só que na concepção dele, na ideia dele, Jesus oraria por ela e ela seria curada da sua doença. Mas no vai e vem da vida, Jesus demora e atende uma outra pessoa, quando vem uma notícia dizendo: agora não adianta mais, a tua filhinha morreu, não incomode mais o mestre. E Jesus olhou para ele e disse: Jairo, eu não te disse, não temas, creia somente. E Jesus continuou e foi até a casa de Jairo. E o que Jesus deu para Jairo? A ressurreição da filha dele. O pedido era de uma cura, mas a manifestação do poder de Deus deu mais do que curar. Trouxe de volta o espírito que já não estava mais nela. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Quem está entendendo? Então, muitas vezes nós pedimos, e nós temos que entender que no pedir nós somos limitados. Mas Deus consegue ver coisas que nós não vemos. Deus consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. E então significa, nem todas as vezes que o que você pedir, significa que vai vir exatamente como você está pedindo. Mas Jesus disse: não deixe de pedir, peça. Que coisa maravilhosa, coisa esplêndida, amém? E aí ele sai do pedir, e ele vai falar então: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. É muito bom a gente pedir, mas buscar vai além. Me parece que Jesus aqui está mostrando níveis de busca. Falar é uma coisa, mas quando você tem que buscar é outra. Aí exige um esforço maior. Quem pede procura nas mãos de Deus, quem busca procura na face de Deus. E aí você começa a perceber algo diferente, sabe? Os meus filhos têm essa experiência comigo. Eu os amo de montão, mas eu sempre disse para eles: você tem um pai, vocês têm um amigo. E quando vocês precisarem de algo, eu estou à disposição. Mas todas as vezes que eles requitaram alguma coisa, e eu disse sim, eles tiveram que vir até mim, para da minha mão e da minha face receber. E você pensa que Deus é diferente?
Não. Deus quer sentir o teu coração. E é nesse momento que Jesus te atrai. Sabe? Jairo pediu, mas ele foi buscar. Ele foi. E aqui está o segredo, queridos. Quando a gente vai buscar, sabe? Quando a gente deseja, quando a gente almeja, não se dá por satisfeito, sabe? Isso é importante. Na oração tem isso. Esse ministrar de Deus dentro de nós, sabe? E aí você busca, incansavelmente você está ali envolvido. E Jesus vai ensinar. Em Lucas 18, abra aí para você ver. Lucas capítulo 18, verso 1. Ele vai falar sobre uma parábola de um juiz iníquo e uma viúva. E então ele começa dizendo assim, no capítulo 18, sobre o dever de orar sempre. Diga comigo, o dever, mais forte, o dever de orar sempre. O que é dever? É uma obrigação. Quando você deve alguma coisa, a obrigação é você pagar. Então me parece que Jesus faz uma conexão aí, e ele está dizendo, o dever de orar sempre, mas ele vai dizer, sempre e nunca o quê? E nunca o quê? Desanimar. Em outras versões diz, esmorecer. Porque há uma tendência, que nós possamos às vezes, desanimar, por vezes, esmorecer, sabe? Mas ele está dizendo, não desista, não desista, não desista. E aí Jesus vai contar a história de um juiz iníquo. Em certa cidade, havia um juiz iníquo, não temia Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva, e esta viúva tinha uma questão, e vinha ao juiz e dizia, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz disse, mas que mulher que me importunas, eu não temo a Deus, não obedeço a homem nenhum, todavia esta mulher vem me molestar, vou julgar a causa dela, e então me verei livre. E Jesus está dando uma dica, queridos, e ele está usando uma metáfora, e ele está colocando um exemplo de persistência naquela viúva. E Jesus vai dizendo, quanto mais o vosso Pai Celeste vos fará justiça, ainda que pareça demorado. Você está entendendo em nome de Jesus? Tem coisas que não é no primeiro momento que você vai receber, não é no primeiro momento que você vai ter aquilo, você vai ter que insistir, você vai ter que insistir, você vai ter que insistir. Mas saiba de uma coisa, às vezes não é que Deus não quer dar, talvez não seja o momento para aquilo, mas se você insistir, vai chegar o momento da aprovação, e Deus vai te abençoar. Entenda isso. Por isso que você não pode desistir. Deve continuar orando. Deve continuar batendo. Sabe? Qual é o nosso problema, queridos? Qual é o nosso grande problema? É o nosso coração. Porque no nosso coração, a Bíblia diz em 1 João, que se o nosso coração não nos acusa, temos paz para com Deus. Mas eu já tive meu coração me acusando. Mas aí João diz assim, mas ainda que o teu coração te acuse, maior do que o teu coração é Deus, e Ele pode te ajudar. Mas aí é uma questão de entendimento. Jesus está usando a figura e mostrando que Deus é Pai.
E qual é o pai que não se preocupa com o filho? Qual é um pai que não quer o melhor do filho? E Jesus está mostrando isso na oração. Então qual é o problema das pessoas muitas vezes em perseverar na oração? É que o coração delas acusa. Mas você não está fazendo tão bem assim como você deveria de fazer. E aí o coração começa a palpitar, e em vez de você pedir, você te acanha. Você te fecha, achando que agora você não é mais merecedor. E Jesus não disse que nós éramos merecedor. Jesus disse que Deus é bom, que o Pai é bom, que o Pai sabe. Então Ele começa a nos mostrar aqui que nós precisamos insistir. E Ele fala isso então aqui em Lucas, né? Mas nós temos o exemplo da mulher cananeia, por exemplo. Você já leu sobre ela? Mateus 15, 28 vai dizer que ela vai a Jesus clamando: Jesus, tem misericórdia da minha filha, ela está horrivelmente endemoniada em casa. Os cananeus, eles já vêm lá do Velho Testamento. Esse povo era um problema. Deus, quando deu a posse por herança para Moisés e aqueles que estavam com ele, Deus havia dito que eles tinham que destruir, exterminar aquele povo. Tiveram guerras, conflitos, mas sabe o que aconteceu? Eles não exterminaram. E os cananeus eram um povo idólatra. Por muitas vezes tiveram um problema com os israelitas. E eles ficaram. E agora uma mulher desta linhagem vem a Jesus com uma vida cheia de idolatria, cheia de dúvidas, cheia de confusão, uma filha endemoniada em casa. E ela vem a Jesus e chega em Jesus e clama. E você sabe o que Jesus disse para ela? Primeiro momento Jesus não falou nada. E ela insistiu. Aí alguém disse: Senhor, essa mulher está te importunando. Aí Jesus para e diz para ela assim: eu não vim senão para os filhos de Israel. E continuou a caminhada. Ela insiste. Que ela vai e se joga na terra na frente de Jesus. E com lágrimas: Jesus, minha filha. Aí Jesus para e diz para ela assim: não é bom tomar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela olha para cima, eu imagino com o rosto todo empoeirado, com aquelas lágrimas caindo no rosto, sujo, tipo uma maquiagem assim, né? Uma Mary Kay quando você começa a chorar. E ela olha para Jesus e diz: Senhor, é verdade, o Senhor tem razão. Mas também é verdade o ditado que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus parou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, pode voltar para casa, a tua filha está restaurada, a tua filha está curada. Por quê, queridos? Porque ela não desistiu de pedir, de bater, de clamar, até que a porta se abriu. Quantos de nós voltamos para trás, regredimos, porque ouvimos algo que foi contrário ao que pensamos, porque enxergamos algo e dizemos: bah, mas eu me entristeci, e deixamos de receber dadivosamente do Pai, porque deixamos de perseverar na oração. Quantas vezes eu ouvi de pessoas: ah, não vou orar mais, não adianta. Ah, meu irmão, eu digo para você, há 31 anos eu venho orando e não me canso de orar, porque oração mudou a minha história, mudou a minha família, mudou a minha vida, tem mudado dia a dia, através da oração.
Hoje você olha e vê os filhos. Ah, meu irmão, quantas vezes eu entrava no quarto e ia chorar pelos meus filhos. Quantas vezes eu dobrava o joelho e dizia: Pai, faz alguma coisa, Senhor. Está além do meu alcance, muda o coração, toca a vida. Mostra o meu sentimento, Senhor, como pai, como pastor. Eu quero ver eles sendo frutíferos em Ti. Essas coisas não nascem pronto, meu irmão. Filho de obreiro não nasce salvo, filho de pastor não nasce salvo. Tem que desenvolver a salvação. Às vezes a gente olha e vê de longe e diz: ah, como eu queria ter aquela família assim, desse jeito. Ah, queridos, como eu gostaria de levar o meu filho no altar virgem, minha filha virgem. Mas não é fácil, claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é possível aquele que crê. Jesus não disse que era fácil. Ele disse: é possível. É possível quando você ora, quando você confia, quando você busca, quando você bate. Você vê que Deus começa a se mover. Você sente o coração do Pai descendo ao teu encontro. Por causa do quê? Porque você reconhece primeiro a tua fragilidade. Você reconhece a tua humanidade. Você está dizendo: Senhor, eu creio que Tu é poderoso para fazer o que eu não consigo fazer. Mas é na oração, é insistindo. Então eu vejo nesta mulher um grande exemplo. Quer ver outra pessoa que eu vejo um exemplo grandioso? Jacó. Você conhece a história de Jacó? Que história fantástica. Mas porque você não teve na pele dele. Porque quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão. Era gêmeos, Jacó e Esaú. E quando a parteira tira e vê aquela mãozinha agarrada, o pai Isaac está ali e diz: puxa, mas esse menino vai me dar problema. Já queria fraudar a saída, queria ser o primeiro, queria ser o primogênito. Aí a Bíblia diz que ele escolhe o nome do mais velho, o que saiu primeiro, de Esaú. Caçador, viril, forte. E o outro ele bota o nome de Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Quem sabe que levante a mão. Jacó. É que aqui no Brasil a gente não cuida dos nomes, sabia? Então você pega gerações de épocas, de nomes que estão no cenário dos artistas, novelas, seriados. Aí você vê um monte de crianças com aquele nome. Mas lá em Israel não. Lá para eles o nome tem um significado. Um significado. E Jacó significa enganador, suplantador, trapaceiro. Aí o menino vem com esse nome, vai para o colégio. Quem é do tempo da chamada aqui? O professor fazia chamada. Fazem ainda hoje ou não? Fazem chamada? Fazem chamada. Jacó! E o menino lá embaixo da classe. Puxa vida, a gargalhada comia, o bullying pegava. Aquele ali, ó, o enganador, ó. Ah, aquele lá, ó. Ele cresce desse jeito. Sabe o que acontece? Ele vai fraudar a bênção dele. Ele vai construir uma vida toda errada. Ele tem que fugir de casa. O irmão queria matar ele. Ele não se despede do pai e da mãe. Ele vive uma vida toda longe dos seus pais. Ele não viu seus pais sepultados. Ele não conseguiu se despedir do seu pai e da sua mãe. Mas um dia ele está lá, naquele deserto, andando de uma forma andarilha. E numa noite Deus aparece para ele.
E no capítulo 32 de Gênesis diz que quando ele percebeu que era a presença de Deus, diz que ele se agarrou naquele homem, na coxa daquele homem, e começou a segurar ele. E o anjo dizia para ele: me solta que eu tenho que ir embora, vai clarear o dia, ninguém pode me enxergar. Sabe o que ele dizia? Eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Eu não te deixo enquanto tu não me abençoar. E a Bíblia diz que aquele homem olhou para ele e disse: como é que é teu nome? Puxa, mas o problema dele era o nome dele. Sabe o que eu reconheço, queridos? Que na oração Deus nunca vai passar irodode por cima das nossas feridas. Deus nunca vai dar uma aguinha com açúcar para tentar passar aquela situação, não. É na oração que Deus entra e penetra o nosso coração para ver as coisas que tem que ser mudadas em nós. Jacó, ele disse. E aí Deus falou: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Diferentemente de Jacó, Israel quer dizer príncipe de Deus. E a partir daquele momento Jacó saiu daquele vale. Tudo mudou na vida dele. Deus trouxe a reconciliação com seu irmão. Eles se abraçaram, se perdoaram, se beijaram, trocaram presentes, coisa que eles nunca conseguiriam fazer humanamente pensando. Mas teve a intervenção de Deus através do quê? De um clamor. Sabe, a oração, queridos, é aquele penetril que você pega para botar naquela arruela que está ali, naquele parafuso que está encravado, que você pega a chave e não consegue abrir, aí você pega aquele penetril, Cláudio, vai lá e deixa cozinhando. Aquilo fica fervendo, aí você vai lá, tenta, não consegue, você dá mais uma espirradinha e deixa ali, aquilo vai conservando. Mas de repente você vai lá, pega a chave de fenda, coloca e o parafuso solta. Isso é oração. Por isso que Jesus falou 2 vezes. Por isso que ele está dizendo, como cristão, você não pode deixar de orar. Você tem que insistir, você tem que bater, você tem que pedir, você tem que ir atrás. Mas nunca desistir, nunca desanimar, confiando que Deus tem sempre o melhor para nos dar. Aleluias. O melhor para mim, o melhor para você, está nas mãos de Deus. Por que nós não pedimos? Por que nós não insistimos com Deus? Quando na verdade Ele vai falar isso, Ele vai ensinar isso. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, queridos, bater é algo pessoal. Você tem que estar no local. Porque para bater tem portas. E me parece que para você bater é porque a porta está... O que acontece com a porta? Ela está o quê? Fechada. O que Jesus está dizendo? Se você entende, mesmo que esteja fechado, continue batendo até ela se abrir. Insista. Paulo disse que uma porta tinha se aberto para ele, mas tinha adversários. Às vezes, para abrir uma porta que a gente tanto almeja, você tem que estar preparado, porque surgirão adversários. Sabe? Surgirão adversários, mas você tem que insistir, persistir. Paulo diz isso: uma grande e oportuna porta se me abriu, mas eu encontrei adversários. Então às vezes a gente pede para Deus: Senhor, me abre uma porta, mas não está preparado para batalhar. A porta vai se abrir, você vai ter adversários, e você tem que continuar clamando, continuar insistindo com Deus. Eu não sei se você já fez, mas se não o fez, faça logo. Faça um checklist de coisas que você gostaria que Deus operasse na tua vida, e comece a orar por isso continuamente. E conforme for alcançando as graças,
Comece colocando um ok. Senhor, obrigado. Esta oração foi atingido o seu objetivo. Mas aquela que ainda não aconteceu, não pare de buscar. Continue a clamar. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 9, que Daniel orou por 21 dias e jejuou. Mas quando o anjo veio para Daniel, o anjo disse assim: Daniel, muito amado do Senhor, tua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você aplicou teu coração em buscar a Deus. Mas quando a tua resposta foi enviada por Deus, teve adversários no caminho. Não queriam deixar te trazer as boas novas. Mas porque Daniel insistiu, prevaleceu o anjo de Deus na vida dele. Deus está falando com você nessa noite. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista. Por mais difícil que se encontre, por mais que você olhe e diga: a porta está fechada, mas Jesus está dizendo: bata, insista, clame. Quantos querem fazer isso nessa noite? Eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar você a começar a clamar a Deus. Ah, meu Deus, quantas vezes eu penso comigo mesmo, o que poderíamos ter feito, aonde poderíamos já ter chegado, se tivéssemos orado mais, clamado mais, buscado mais. Aonde você estaria talvez na tua vida profissional, talvez a nível ministério. Quanto você já poderia ter ido adiante, se você tivesse insistido mais. No tribunal de Cristo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. No tribunal de Cristo, o fato mais vergonhoso que o cristão haverá de enfrentar será a pobreza da sua vida de oração. O mais vergonhoso vai chegar diante dele e ser revelado o quão pouco oramos. Porque humanamente falando, queridos, existe um aplicativo que quando você baixa no teu telefone, ele te diz quantas vezes por dia você acessa o WhatsApp, quantas vezes por dia você acessa o Facebook, quantas vezes por dia você acessa o Instagram, e quanto tempo você fica conectado nas redes sociais. Nós temos que dizer: Espírito Santo, nos ajuda a baixar esse aplicativo para a vida de oração, para nos mostrar quanto tempo nós investimos, não é gastamos, quanto nós investimos na oração. Você quer mais de Deus na tua vida? Você quer ver o teu futuro diferente? Você jovem, está começando, você quer ver mais? Comece a orar desde agora. Comece a te dedicar. Comece a bater, comece a insistir, comece a clamar nessa noite. E você vai ver Deus fazendo. Você vai ver Deus agindo. Há uma presença gloriosa de Deus neste lugar nessa noite. É para você sair daqui nessa noite com teu coração turbinado, com teu coração cheio, dizendo: Senhor, eu não vou mais perder tempo. O tempo que eu tiver eu vou investir na oração. Faça da oração uma poupança e comece a depositar ali o teu clamor. Comece a depositar ali
ânsia de transformação. Comece a desejar e colocar ali todo momento que você tiver uma oportunidade, em oração, em oração, em oração, em oração. Pai, nessa noite diante de Ti nós estamos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Pedi, dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Senhor, nós te desejamos nesta noite. Senhor, nós clamamos nesta noite. Sabemos que é na oração que as coisas começam a acontecer, Senhor, porque ela move o mundo espiritual, Senhor, ela move a Tua mão, Senhor. Então agora, Pai, em nome de Jesus, não há uma pessoa, são várias clamando aqui neste lugar, são dezenas que estão batendo, são dezenas que estão clamando, são dezenas que estão diante de Ti agora, Senhor, a dizer: Pai, eu não me contento da maneira que eu estou vivendo, eu quero mais de Ti. Tem pessoas que estão dizendo aqui: Senhor, eu acredito que os meus sonhos, Senhor, eles não vão estar numa gaveta, eu acredito que o Senhor vai realizá-los. Oh Senhor, eu estou aqui pela fé, e eu sei que Tu te agradas daquele que Te busca, Tu te agrada daquele que clama, Tu te agrada daquele que bate, e eu estou aqui a insistir contigo, Senhor. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Se você tinha e por algum motivo perdeu, e hoje você olha e diz: ah, Senhor, eu tinha e perdi. Eu quero dizer uma coisa para ti: Jacó também tinha perdido, mas sabe o que aconteceu quando ele buscou a Deus? Ele recuperou, ele foi restituído. Quando ele buscou da maneira certa, ele encontrou. Deus acrescentou, Deus restituiu. Então eu sinto nesta noite que Deus está falando com pessoas aqui, e Ele está dizendo para você: te levante agora para clamar. Te levante agora para clamar. Clamar pela tua estrutura familiar, clamar pela tua casa, por aqueles que você ama, clamar por aqueles que talvez estão no vale da sombra da morte, clamar, dizer: Deus, eu estou aqui, eu tirei esse tempo, eu estou diante de Ti, Senhor, eu estou te pedindo agora, Pai, estende a Tua mão para curar, estende a Tua mão para restaurar, estende a Tua mão para fazer sinais na minha vida, Senhor. Aquelas portas que estavam fechadas, Senhor, agora eu clamo para que elas possam se abrir. Comece a dizer isso para Deus. Enquanto nós te adoramos, Senhor, enquanto nós te glorificamos neste lugar, Jesus. Esse é o meu desejo, sim, Jesus. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Diga para Ele assim: tudo que há em mim te dá louvor. Só a Ti, Jesus. Só a Ti adoro, meu Senhor. Declare isso para Ele nessa noite. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar. Você
pode crer que Deus quer te dar. Você pode crer que Deus quer abrir portas. É o teu querer. Então declare nessa noite, diga para Ele: toma meu coração, toda minha alma. Eu quero viver para Ti. Eu vivo só para Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Sim, Jesus. É o teu Sim, querer em mim. Sim, Jesus. Opera sinais neste lugar, Senhor. Opera sinais neste lugar, Jesus. Opera, Senhor. Agora, Jesus, aquilo que era impossível, torna possível, Senhor. Torna possível, Senhor. Tem pessoas clamando agora. Tem pessoas com lágrimas nos seus olhos clamando, Senhor. Desejando, Pai. Desejando, clamando, pedindo, Senhor. Pais por filhos, maridos, esposas, irmãos, negócios que estão agora, Senhor, diante de Ti. Sonhos que estão diante de Ti, projetos. Senhor, agora opera nesta noite, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Opera só aquilo que o Senhor pode operar. Tu és Deus soberano, age neste lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, te move agora ao encontro desse coração. Vem, Deus. Vem, Deus. E toda minha caiam as dúvidas, caiam os anseios, caem as preocupações. Vem, Deus, a tua glória. Sempre que eu respirar, sempre, cada vez que eu acordar, sempre. É o teu querer. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra Ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer, Jesus. É o teu querer em mim. Levante as tuas mãos e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por me ouvir. Obrigado, Jesus, por abrir esta porta. Obrigado, Jesus, por me ajudar. Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu saio deste lugar na convicção, na certeza de que tudo que o Senhor tem para mim vai se realizar em Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Glórias, 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 glórias a Ti, ó Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aplaude Ele bem forte. Diga: Senhor, enquanto eu Te aplaudo, eu sei que o Senhor está derramando sobre mim. O Senhor está fazendo na minha casa, na minha família. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Jesus. Amém. Jesus disse: insista, persista, continue crendo, continue confiando, mas nunca desista. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma abundante. Que Deus te guarde e te proteja todos os dias. Amém? Você vai vir e vai ouvir coisas que Deus fez nessa noite, nesse lugar, na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Deus te leve em paz e segurança. Final de semana temos os nossos cultos, domingo de manhã, domingo à noite. Ainda durante o mês de setembro, às 18 horas. Mês de outubro muda para as 19 no domingo. Amém? Que Deus te abençoe. Você que trouxe a tua